Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galera? Vigilante Maurício passando para deixar aquele forte abraço a todos aí, passando de forma breve, clara e objetiva, trazendo algumas informações nesse vídeo aqui que vai ser um pouco mais extenso hoje, tá? Devido ao número de informações e tendo em vista que eu tenho passado por algumas pessoas, inclusive amigos de antigamente aí, o pessoal tem conversado, perguntado sobre o que é ser vigilante. Às vezes as perguntas é onde eu faço curso, se faz curso, onde é que eu largo o currículo, né? Então, e para novos entrantes também, dentro desse segmento aí, principalmente a gurizada nova aí que está com todo o gás, né? Então esse vídeo vai ser mais ou menos direcionado a esse público, né? E os profissionais também que já estão na área. Tá? Tem novas atualizações, novas coisas acontecendo dentro do segmento. Voltem para a vigilância, se você está parado, vá fazer seu aperfeiçoamento, que agora hoje não é mais reciclagem. Volte para a segurança privada aí, que tá bom, tá, gente? Vai melhorar. Então, sem muitas delongas, pessoal, o que é ser um vigilante? Ser um vigilante é a pessoa responsável pela segurança de bens, patrimônios, tá? E um bem muito mais valioso que nós temos, que é a vida, gente. Então, o vigilante ele é responsável pela proteção do bem mais precioso que tem, que é a vida. Então, a dele própria, né? E a de terceiros, ou seja, o vigilante ele é um guardião com treinamento específico a fim de garantir a segurança, a dignidade da pessoa humana, a segurança e a tranquilidade do local vigiado. Então, de forma resumida, esse é o ser um vigilante. Só que, além disso, envolve muito mais do que isso, gente. E é isso que eu vou trazer nesse breve resumo aqui, tá? Então, quando a gente fala de vidas, estamos falando de uma profissão que deve ser respeitada, muito bem vista pela sociedade e valorizada, não só pela sociedade também, mas como por muitas empresas. Muitos patrões aí, muitas empresas devem sim valorizar o seu profissional de segurança, tá, gente? O primeiro ponto, então, vamos lá, para que tudo isso aconteça é preciso passar por um processo e cumprir alguns requisitos, tá, gente? Então, eu vou elencar aqui alguns requisitos para se formar um vigilante, né? Como é que faz para ser um vigilante, tá? Então, isso está lá no artigo 28 do novo Estatuto da Segurança Privada, a Lei 14.967 de 2024. Então, o que o novo Estatuto lá no seu artigo 28 nos traz, nos diz? Ele nos diz que para ser um profissional da segurança privada, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado brasileiro, ter 21 anos, tá, gente? Ter concluído com o seu curso de formação de vigilante num centro especializado e aprovado pela Polícia Federal, tá, gente? Credenciado lá junto à PF, né? E cumprindo ali 200 horas aulas. Com essa carga aí, você já consegue aprender muita coisa. Então é isso. Esse é um dos requisitos, tá? Para se tornar um vigilante, tá? Não possuir antecedentes criminais. Então, de forma alguma, aí, se você tiver um BO, resolva, né? Para que você possa expedir todas as suas certidões negativas, certidão de justiça criminal, eleitoral, municipal, estadual, tá? Porque isso é exigido, né, pela Polícia Federal e pela própria escola, né, que não se tem antecedentes criminais. Estar quites com as obrigações com a Justiça Eleitoral e Justiça Militar, gente. Então, aquele certificado de reservista, não está devendo nada para a Justiça Eleitoral aí. Se você tiver alguma pendência, vá lá, resolva, que isso aí pode trancar a sua formação e a expedição do seu certificado, tá, gente? Realizar exames de aptidão física, mental e psicológica. Então, isso ele é essencial para ver se você tem realmente capacidade mental, psicológica, psicotécnica
de exercer a profissão, tá, gente? A partir daí, cumprindo todos esses requisitos, né, e aprovado nessas etapas, a escola ela expede o certificado de formação. Junto com esse certificado aqui, que esse aqui é um modelo, tá, gente? Não é um certificado, mas ele é um modelo, tá, de certificado. Vai ser expedido esse certificado aqui, e dentro desse certificado ele já vai vir ali constando o seu número de registro junto à Polícia Federal, tá? E com isso você já está apto a exercer a função de vigilante, tá? Segundo ponto, para exercer a função de vigilante, o que é necessário? A escolaridade, por enquanto, ela é o primeiro grau, né, o ensino fundamental completo. Tem alguns projetos de lei que visam alterar a Lei 14.967, que é o novo estatuto, trazendo lá o ensino médio completo. Ainda não é exigido, mas tem uma lei que está tramitando aí que ela visa alterar. Então, se você quer aderir a essa nova profissão, não que seja nova profissão, mas para você que quer aderir ou quer adentrar dentro dessa categoria de profissionais aí, faça seu curso logo, porque daqui a um pouco muita coisa vai mudar, gente, e vai se tornar um pouco mais difícil, tá, hoje exercer a profissão ou se formar nela. Estar contratado por uma empresa especializada de serviço de segurança privada, ou seja, uma empresa, ela precisa te contratar para que você exerça a profissão, não é porque você pegou seu certificado lá, tá? Ó, eu já sou vigilante, tá? Eu já sei tudo sobre direitos humanos, eu já sei tudo sobre uso progressivo da força, e você vai trabalhar numa loja aí, vai trabalhar num supermercado, achando que lá vai ser, né, vai exercer a função de vigilante. Não, muito pelo contrário. Então você precisa estar contratado de uma empresa de vigilância especializada, tá, pessoal? Outra coisa, também tem um serviço orgânico de segurança privada, você pode ser contratado também. O que é esse serviço orgânico? É uma empresa que constitui a sua própria segurança, a sua própria vigilância. Claro que ela vai cumprir também alguns requisitos junto à Polícia Federal, né? Algumas coisas ela vai precisar se adaptar para ter essa vigilância e automaticamente contratar pessoas. Então, com seu curso, com a sua formação em dia, tá? E com esses requisitos aqui para exercer a atividade, você já está apto a exercer, né, tanto numa empresa de vigilância ou numa empresa orgânica, tá? A partir daí, a empresa emite essa carteirinha nacional de vigilante, que é a CNV, que é válida em todo o território nacional. Você vai ter a sua CNV, e aqui atrás algumas informações também, que vai habilitar você a trabalhar em qualquer canto do Brasil. Você pode sair daqui em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porque a profissão de vigilante, só para você ter noção, ela é uma categoria a nível nacional, ou seja, hoje existe mais de, pelo último dados que eu vi ali, são 400, quase 500 mil vigilantes. Então, somando todos esses profissionais, eles são muito mais do que a própria Polícia Militar e Civil junto. Então, tem bastante profissional da área da segurança privada aí. E é um setor que está crescendo. Entre o ano passado e esse ano, teve um aumento de 9,7%, 9,5% a 10% nas contratações. Então, vamos lá, gente. Vamos dar uma sacudida aí. Realizar algumas atualizações ou aperfeiçoamento, tá, pessoal? Isso aí também é necessário, justamente porque o seu curso tem validade de 2 anos, então a cada 2 anos você vai precisar fazer essa atualização. E os aperfeiçoamentos que você pode fazer também dentro da área, outros segmentos que a segurança privada ela disponibiliza para nós ali, como ser um vigilante de transporte de bens e numerários, um vigilante de escolta de bens e numerários, que é a escolta armada, aquela que a gente chama, ser um vigilante
profissional de segurança pessoal, tá? Você pode fazer desde que contratado por uma empresa especializada, você pode exercer a função de segurança pessoal, de um VIP, vamos por assim dizer, de alguma autoridade, de alguma pessoa muito importante, que é o VIP, né? VIP. E você também pode exercer outras funções ali também, outros cursos de aperfeiçoamento também, como drone, né, como armamentos não letal 1 e 2, que é o uso de arma de choque, de espargidores de pimenta, de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, né. Outro segmento muito importante que acabou hoje entrando também, sendo regularizado pela Polícia Federal, que o novo Estatuto da Segurança trouxe para dentro, é o monitoramento eletrônico, gente. Então, a partir de agora, a partir da data da publicação da nova lei, né, as empresas elas terão um tempo para se adequar ao novo estatuto e habilitar os novos profissionais, né? Eu digo que esse novo estatuto ele abriu mais portas para novos profissionais, né, e novas profissões. Embora o pessoal que já está na profissão ele vai precisar de um curso e vai precisar passar por um curso de especialização para trabalhar na área. Então fique atento aí, tá, pessoal? Então, como vimos até aqui, alguns requisitos precisam ser cumpridos, né, para se tornar ou exercer a função de vigilante. Tá? E não são poucos. A gente viu aqui que a gente precisa fazer muita coisa para chegar, né, onde muitos queriam estar hoje, que é um posto de serviço, ou uma profissão, uma carteira assinada. E é o nosso dever, gente, respeitar a dignidade das pessoas, a diversidade delas, o valor de cada um, seja ela cultural, étnica, de gênero, de cor, religiosa, né? A gente precisa ser um profissional respeitoso, honesto, espontâneo e educado, tá, gente? Eu trouxe também, pessoal, dos 15 treinamentos que eu fiz, das 15 disciplinas que eu cursei, eu trouxe apenas 8 aqui, que eu acho de extrema importância, não me desfazendo das outras, mas é só para vocês terem uma noção do que o profissional precisa passar, quais os treinamentos que ele precisa passar para se tornar um profissional, para exercer a função de vigilante, né? Um deles é noções de segurança privada. Então, aprendemos o que é a vigilância, o que é a vigilância, quais os requisitos a norteiam, os direitos e os deveres do vigilante, tá, gente? E os órgãos que fiscalizam essa profissão. Então lá a gente tem uma noção de tudo isso aí que eu falei para vocês. Legislação. Então tem uma legislação, uma disciplina também que a gente aprende sobre as leis, sobre direito constitucional, sobre direitos humanos, sobre direito trabalhista, todos os deveres, os direitos que o vigilante tem, que a CLT garante ao profissional, tá? Direito ambiental, direitos humanos e direitos fundamentais da pessoa humana. Eu trouxe aqui a minha Constituição Federal, que também traz muitos artigos dentro da Constituição que nós, os profissionais da segurança, a gente precisa ter conhecimento, né? Um deles é o artigo 5º da Constituição Federal, lá traz todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Relações humanas no trabalho. Então, a gente aprende a desenvolver a boa comunicação interpessoal, né? No ambiente de trabalho, colegas, pessoas, a apresentação que o vigilante deve ter e a postura que ele deve de manter. Tá? Como lidar com personalidades de pessoas e como promover um ambiente saudável de trabalho. Tá? Isso que hoje é muito difícil, às vezes tem um coleguinha lá que é meio espoleta lá, riscou, já explodiu. Então a gente aprende aí a ter noção e como lidar com nossos colegas. Prevenção e combate a incêndio. Então essa disciplina ela nos prepara, né, e nos faz saber como agir em caso de sinistro, na prevenção e também como na causa. O que
bem o triângulo do fogo, né, quais equipamentos usar em certa situação, o que fazer. Tá? Então a gente aprende também nessa disciplina aí sobre combate a incêndio. Primeiro socorro, gente. Então essa é uma das disciplinas também muito importante, que ela nos ensina o que fazer e o que não fazer em situação de emergência ou acidente. Também a gente é dotado de algumas técnicas como a parada cardiorrespiratória, que é o PCR, ou a ressuscitação cardiopulmonar, a RTC. Então essas manobras, elas salvam vidas se aplicadas corretamente, até a chegada do pessoal especializado, do SAMU, né, que você vai de primeiro fazer a ligação lá. Manobra de Heimlich, muitas pessoas hoje não, por falta de conhecimento, não sabem, mas é aquela manobra que a gente faz para desobstruir vias aéreas. Então, as vias aéreas, quando a pessoa se entala com algum alimento, né, o desengasgo, né, então a gente é dotado dessas técnicas aí para agir de forma rápida, a fim de salvar a vida. Defesa pessoal, dota o vigilante de técnicas para se defender em caso de conflito. Disciplina de armamento e tiro. Visto que a profissão ela nos confere esse direito de portar uma arma e, na prevenção de crimes, somos ensinados e treinados a utilizar o armamento em última instância, tá? Ou como último recurso quando todas as barreiras de segurança forem quebradas. Então o vigilante ele é treinado para isso, gente. Não é porque porta uma arma que qualquer discussão vai puxar uma arma. Não, negativo. O vigilante pode até responder por isso aí, tá? Então a gente tem essa noção de quão importante é a gente saber lidar em situação de estresse, tá? Quando a sua vida ou a de terceiros estiverem em perigo, esse seria um dos requisitos, em última instância, para você utilizar o armamento, tá? E quando não forem respeitadas todas as barreiras de segurança, só o vigilante presente ali já é uma barreira de segurança. Então, o cara que vai mexer com uma pessoa armada, ela tem que estar ou fora de si, ou muito loucona, porque não tem noção, gente. É uma pessoa sem noção. Tá? Então você vai estar ali no seu posto, aí a pessoa vai vir, vai querer meter o dedo na sua cara, vai querer, uma que já nem consegue, porque uma das barreiras de segurança do vigilante é a verbalização, a gestual, a verbal, a manter a distância de segurança, né? E se por algum acaso essa pessoa tiver algum armamento, algum objeto perfuro-cortante ou pontiagudo, né? É aquela coisa, a gente é respaldado pelo Código Penal, a gente lá no seu artigo 23, aqui está o Código Penal, eu gosto de ler muito também, tá? Ele nos dá lá uma excludente de ilicitude, né, que configura a legítima defesa em caso de alguma eventual disparo que venha a neutralizar a ameaça, né? Se não for configurado o excesso, a gente está respaldado dentro desse artigo aí. Gerenciamento de crise, gente. Essa disciplina, para mim, é muito importante também, porque ela prepara o profissional, ela habilita o profissional para um possível evento não esperado. Isso é uma crise, é um evento não esperado até a chegada do pessoal especializado. Então, essa disciplina, ela nos prepara, nos habilita como agir, o que fazer numa situação de crise, tá? Até porque nós da segurança, nós não estamos imunes a se deparar com uma e nem podemos prever quando uma vai acontecer. Então, prevenção é tudo. A gente precisa estar preparado, né, para saber como lidar. E gerenciamento de crise geralmente é quando tem roubo com reféns, aquelas pessoas mentalmente perturbadas, tentativa de suicídio, tumultos, enfim. Então, o profissional ele precisa estar preparado, né, caso aconteça alguma coisa desse tipo no seu posto de trabalho.
O uso progressivo da força, tá, gente? E quando e em qual situação se deve ou deve ser necessário o seu uso para a neutralização da ameaça dentro da legalidade, tá, gente? Dentro do uso progressivo da força, ele nos traz ali o princípio da legalidade. Não se configurado o excesso, pode se tornar uma lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal lá. Então, conseguiu neutralizar a ameaça, conseguiu cessar a resistência, cessou-se então a força. Podendo também ser usado em outros equipamentos, como armamento não letal, bala de borracha, a própria tonfa, né? Pode ser usado também ali gás de pimenta, arma de choque, que é um dos armamentos não letais, né? Então isso aí fica a caráter e a critério da empresa que contratar você e do curso também que você pode fazer para se habilitar a usar esse tipo de armamento não letal. Noções de segurança eletrônica, então dota o profissional de conhecimentos como operar o sistema de eletrônico, de monitoramento, né? E o mais conhecido hoje, que é uma extensão, ou seja, é um aperfeiçoamento, que é o CFTV, é o Circuito Fechado de Televisão. Então esse tipo de equipamento ele é utilizado para monitorar em tempo real, né? Visando assim, mais segurança. Você pode, pela própria central ou pelo próprio aplicativo do celular, você tem acesso às imagens da sua residência, do seu comércio, do seu patrimônio. Você consegue, né, ver lá e em contato com a central. Se acontecer alguma coisa, a central já emite lá uma pessoa habilitada lá e vai ver se tem ou não tem, ou se não está acontecendo alguma coisa. Então essa noções de segurança eletrônica, ela contribui muito para a identificação das pessoas, né, incluindo pessoas suspeitos e prevenindo situações criminosas. Então seriam muitos outros pontos aqui a conversar, a explicar e a falar, mas resumindo é isso, o vídeo já está praticamente passou já de 20 minutos. A gente, então, quando a gente se deparar com qualquer profissional de segurança privada, seja numa instituição financeira, banco, algum patrimônio histórico, algum hospital, alguma repartição pública, exercendo a sua função, seja homem, seja mulher, não trate com desrespeito, não tente humilhar, não xingue, não menospreze, não seja mal educado, não ofenda, não desconte seu dia ruim nesse profissional, gente, não tente agredir, tá? Porque esses tipos de conduta em si só já podem ser situações que podem ser representadas contra você num boletim de ocorrência e futuramente num processo civil aí, tá, pessoal? Mas a gente tem um projeto de lei 4.605, se não me engano, lá de 2024, que visa tipificar como conduta criminosa todos esses tipos de xingamentos aí que o profissional no exercício da função, tá, receber de outra pessoa. Então, além de ser tipificado, as penas podem de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Então, vamos evitar gastar, vamos evitar responder processo. Se você tiver um dia ruim, não saia. Se você estiver estressado, fique em silêncio, tá, pessoal? Porque muitos desses profissionais que estão ali na linha de frente, eles não estão ali para fazer mal ou para trancar você numa porta giratória ou para fazer você tirar todos os objetos de metais, visando a segurança do local e a sua própria, tá, gente? Então, quando a vigilância ela é desrespeitada, né, toda a segurança daquele local fica comprometida. Então, visto que somos uma extensão, um braço da segurança pública, que não consegue estar... Hoje vai ser muito difícil você ver um carro da polícia num banco, numa esquina de uma praça, na esquina no centro da cidade, numa escola pública, numa repartição pública.
é difícil, porque a demanda da criminalidade hoje tem aumentado e com isso tem exigido um pouco mais do braço do Estado. E aí a vigilância, a segurança privada, às vezes ela está ali fazendo o serviço, não se igualando, até porque nós não estamos na Constituição Federal como um serviço de segurança, lá no artigo 144 da Constituição. Então, mas a gente é um braço, é uma extensão da segurança pública. Então, a gente está ali, somos nós que estamos ali, fazendo a segurança do local e fazendo com que o braço do Estado não seja tão exigido. Então, de forma breve, um pouco estendido o vídeo, eu tentei passar com mais clareza e mais normalidade aí o que é ser o vigilante, o que é preciso para a formação, o curso que precisa ser feito, todas as responsabilidades do vigilante. Se faltou alguma coisa, gente, que vocês não conseguiram entender, pode ir ali me deixar mensagem. Se tiver algum profissional da segurança privada aí que tenha muito mais anos, muito mais experiência, né? E se quiser também contribuir com um comentário, se quiser deixar ali nos comentários alguma coisa que passou despercebido nesse vídeo, vai ser muito bem recebido, porque a intenção aqui, né, é trazer a informação, né, gente? Então, quando duas, três cabeças pensando, o troço vai para frente. Então, fica aqui meu muito obrigado por todos aí assistir esse vídeo. Até o próximo, um abraço.